tome seu assento, por favor, com a sua Bíblia aberta aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Esse texto é um texto que me chama muita atenção. Todas as vezes que eu tenho o privilégio de estar ministrando a palavra de Deus para a família, esse é um texto que me chama muita atenção, porque vai falar de uma responsabilidade comum a todos nós. Hoje, por ser um domingo, dia das mães, eu gostaria de me ater exatamente a este texto, porque esse texto me remete muito à minha infância. As palavras de Paulo aqui, ele remete à minha infância, aqui no Gardenia Azul. E como é bom a gente contemporizar a nossa vida com a palavra de Deus para ter a convicção de que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Paulo, que Paulo escreve, vai trazer à memória e à vida de um jovem o valor e o trabalho e, sobretudo, a responsabilidade de duas mulheres. Por que é que eu lembro da minha infância aqui, em Gardenia Azul? Porque até um tempo curto da minha vida eu fui muito bagunceiro. Depois eu tive responsabilidade muito cedo. Por ser primeiro o mais velho da casa, mais velho de 5. O mais velho de 5 sempre acaba tendo que compartilhar de tudo com os pais, das dificuldades da vida, né? E tendo que fazer parte aí da casa, e arruma isso, faz aquilo, lava aquilo outro, tinha que fazer, não tinha como dizer não. E a gente começa a ter responsabilidade muito cedo. E algumas coisas que aconteceram na minha vida ali na Rua H, chamada Rua Arapoca, na parte de cá, já da Avenida Ayrton Senna, lá dos vizinhos, lá tinha algumas coisas que eu até praticava mesmo, eu até fazia errado mesmo. Mas eles não acreditavam, falavam, não, filho do seu Elias não pode ter sido. Talvez isso tenha acontecido com você. Filho de fulano, não, eu duvido que filho do seu fulano ia deixar acontecer isso. Engraçado que eu tinha feito mesmo, né? Esse quinta-feira retrasado, o pastor Tolentino disse assim, rapaz, eu recebia glórias sem tê-las. Como assim? Ele falou, não, o que eu passava? Os meninos passavam para a escola e tirava pedra na mangueira da Dona Maria. A Dona Maria saía, esbravejava, falava, detonava. Eu falei assim, mas o filho do velho Tolentino não taca pedra, não. Ele falou assim, eu não tacava ali na frente, mas quando eu virava a esquina, eu tacava também. Interessante, né? Que as pessoas têm uma visão do outro, dizendo assim, aqueles pais educam os seus filhos. E eles educam mesmo. A questão é se a gente vai seguir aquela educação ou não. O apóstolo Paulo, aqui no verso 3 do capítulo 1, diz assim, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar lembro-me de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Olha que coisa. Sabe, isso me traz uma alegria. E por que eu falei de responsabilidade? Porque a gente não cansa de dizer nessa igreja, em todas as mensagens, a responsabilidade e a prerrogativa de educação dos filhos, essa prerrogativa é dos pais. Mas essa palavra que a gente traz aqui não é uma palavra da sociologia. Isso não é uma palavra do achismo. Não, isso também é palavra de Deus. É a palavra de Deus que coloca essa responsabilidade nos pais. Na quinta-feira, falávamos lá no debate, será que nós perdemos a noção do que é casamento? Não sei se a pastora Beth participou de um desses debates. Casamento serve para quê? Para que serve casamento? Será que a gente tem noção, de fato, para que serve casamento? Da responsabilidade que é unir a sua vida à de outra pessoa e para sempre, segundo a Bíblia? Será que a gente tem noção mesmo? Ou será que a gente acha muito bonitinho o estereótipo de um casal muito feliz e a gente acha que aquilo ali é um mar de rosas? Será que, de fato, a gente tem essa concepção da responsabilidade que é casar? E eu falava na quinta-feira no debate, e será que a gente tem a noção da responsabilidade que é botar filho no mundo?
Já é uma responsabilidade o casamento, duas pessoas. Você imagina vir filhos desta união, que é o comum. A bênção de Deus é estabelecida no Salmo 128 também para os filhos. E não só para os filhos, mas para os netos. Mas a questão é, será que nós temos a noção da responsabilidade que é colocar filhos no mundo? A responsabilidade de incutir num outro ser, numa outra personalidade, uma outra pessoa. E a parte que a irmã Elianate leu aqui é verdade aqui no jogral aqui. Depois de mãe, vira cantora, atriz, professora. E, não é verdade, a primeira função que aparece, eu acho que é cantora, né? Que canta para dormir, para fazer dormir, né? Hoje tem outras músicas. Mas na nossa época, da minha rapaziada aqui, da minha idade aqui, 20 anos, só era música complicada, né? Mas assim, ainda assim era cantado. A gente sempre fala que a gente dormia na pressão, não é que a gente estava com sono. Porque aquelas canções não eram de ninar, aquela ali era para apavorar a gente. Boi, 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 boi da cara preta? Como é que faz um negócio desse? Isso é para a criança dormir. A gente dormia meio que na pressão, ou fingia que dormia para parar de cantar, né? Mas hoje a Aline Barros lançou novas músicas de criança, a Cristina Mel, hoje tem uma variedade, né? Hoje está uma beleza. Mas a responsabilidade da criação de filhos, interessante que é uma responsabilidade compartilhada, pai e mãe. Só que invariavelmente cai na mãe. A mãe toma a maior parte disso. A mãe assume a maior parte disso. Quando alguém faz alguma coisa errada, ninguém diz que é filho do pai. É sempre o filho da mãe. Por que não é filho do pai? Não é? Você já ouviu alguém falar, esse aí é um filho do pai? Não tem, eu nunca ouvi. Mas filho da mãe, um monte. Por quê? Perpassa na cabeça da sociedade, exato, a responsabilidade da mãe de incutir, de estar perto. Aliás, eu acho uma ligação muito intensa entre filho e mãe, entre mãe e filho. É um negócio assim que se a gente parar, o ser humano se parar para meditar, a gente não consegue traçar humanamente essa questão. Como é que um bebê se forma, é alimentado durante 9 meses, olha que ligação. E quando começa ali, a mãe já começa a falar com o filho. As irmãs, as psicólogas, as pastoras que vão lá na raiva, dizem, não, meu irmão, não comece a ensinar seu filho quando nascer, não. Comece a ensinar no ventre. A criança conhece a voz da mãe. A criança conhece a massagem da mãe na barriga, quando enverga toda assim, já perto de nascer, que dá aquele nó assim na barriga, assim, que dá aquele... A mãe passa a mão, começa a falar, volta tudo ao normal. É uma ligação muito forte. Você imagine trazer para esta outra pessoa exatamente os princípios da palavra de Deus. A responsabilidade que é isso. E Damares falava aqui, e ela teve problemas como qualquer outra mãe, como a minha teve, como a sua teve, mas glória a Deus que o prêmio está aí, os filhos estão todos na casa do Senhor. E como é que a gente faz isso? Como é que eu ensino a Eline e a Lana a honrar pai e mãe? Ensinando. Se eu perguntar aqui, o que é honrar pai e mãe? A gente vai ter dificuldade de trazer o conceito do que é isso. O que é isso, honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é muito mais do que ir lá deixar um dinheiro lá. Honrar pai e mãe é muito mais do que estar sempre lá. Honrar pai e mãe é um princípio que não é um princípio humano, é um princípio divino. É tão divino para nós filhos honrar pai e mãe, que tem bênção. Aliás, é a única promessa de todas as promessas, só tem ela, que garante uma vida, uma longevidade. É uma promessa com garantia. Honra teu pai e tua mãe, para quê? Há uma condicional. Se você honrar, vai ter vida prolongada e feliz na terra. Acabou. E sabe quem diz isso? Deus. Aquele que abençoa. Aquele que controla a vida. Aquele que é o Senhor do tempo.
E aí, eu chego nessa carta de Paulo, ele escrevendo a um garoto. Vai dizer assim, cara, toda vez que eu oro, que eu lembro de você, eu vou às lágrimas. Porque eu vejo em você uma sinceridade muito grande. Eu vejo em você uma fé tão firme, tão segura. Mas essa fé não brotou do nada, essa fé não aconteceu do nada, essa fé não aconteceu no estalar de dedo, não. Essa fé primeiro habitou na tua avó Lóide, depois na tua mãe Eunice. Sabe o que eu vejo aqui? É a transferência daquilo que nós temos que fazer com os nossos filhos. Por que eu falei da responsabilidade? Aqui eu me incluo aonde, ou será que eu estou de fato ensinando às minhas filhas essa fé não fingida? Essa fé não fingida que ele diz aqui que habitou na avó de Timóteo, depois na mãe e depois nele, ou seja, há uma sequência, há uma transferência. Será que nós de fato estamos sendo transmissores de bênçãos para os nossos filhos? Será que de fato os nossos filhos, quando crescerem, eles vão querer continuar na casa de Deus, ou eles vão falar assim, eu não quero isso para a minha vida não, porque a gente reclama de tudo, a gente fala de tudo, a gente não crê em nada? É noite de reflexão para mim e para você. É noite de reflexão. O mundo está aí. Tudo que acontece no mundo é tudo mais fácil para as crianças aprenderem. É impressionante. Eu acho que elas aprendem na primeira vez. Tocar uma música nova amanhã, um funk, eles ouvem uma vez, estão cantando assim a letra toda. Aí vem para a igreja, a gente bota lá e bota e coloca, e chega aqui, eles ficam olhando para a cara do outro, mas pega daqui a 10 vezes, mas pega. Não sei o que é isso. Existe uma concorrência desleal, disso a gente não pode abrir mão dela, ou achar que não existe. Uma concorrência desleal na criação de filhos. Mas eu acredito no método simples e eficaz de ensinar acerca da palavra de Deus. E praticando esta palavra. E vivendo esta palavra. E, sabe, se apegando a esta palavra. Porque pai, eu já falei aqui, nós já falamos, ninguém não tem curso para pai. Tem curso para mãe? Não tem curso para mãe. Quantas mães foram mães aqui tão novas? Mães com 15, 16 anos, igual a minha mãe, criou 5. E quem é que faz isso? Quem é que dá graça a essas mulheres? Deus. Foi Deus quem trouxe a sua família até aqui, querido. Porque por nós mesmos, sabedoria, e hoje ainda temos ainda conselheiras, na época não tinha não, ninguém para falar absolutamente nada. Não tinha ninguém para instruir absolutamente nada. Não tinha ninguém para chegar para uma menina nova que estava de barriga para poder falar, olha só, quando você começar a sentir contrações, você começa a gritar, porque está na hora de nascer. Eu sou o segundo filho, porque a minha primeira irmã morreu por causa disso. A minha mãe, grávida, com 16 anos, aqui, essa maternidade aqui, antigamente naquela entrada da Godofredo Viana, aquele ali era uma maternidade. E final de Copa do Mundo, em 70. Imagina, uma menina que veio de Pernambuco, interior de Pernambuco, vai gritar que está sentindo contrações para ter filho? Para cá, do lado, ninguém falou. Ó, quando começar a doer, grita aí. E minha mãe, para a glória de Deus, criou os 5 filhos, todos casados e bem casados, todos servos de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mérito dela na perseverança, mas no dia a dia, vai aprendendo. Vai aprendendo. No dia, a hora que nós começamos o nosso culto aqui, eu perguntei, cadê as avós aqui? Hoje devem ter muito mais. As vovós. Cadê as vovós que estão aqui? As avós. Olha quantas vovós queridas aí. Ó, que festa. Dizem que vó é mãe 2 vezes. Olha que beleza. Pô, ser mãe é bom demais. Já é um privilégio. Vocês falam sempre. Imagina mãe 2 vezes. É uma beleza. Bom demais. Privilégio que os avós não terão. A não ser o pastor Roberto, né? Aquele neto dele lá. Né? Viu? Tem que pegar o som do pastor Roberto, que os netos são mais agarrados com ele, né? Ele deve ser o que deixa tudo, porque dizem que vó é o que deixa tudo, né? Na casa da vovó pode tudo, né? Tem uma placa assim. Eu nem acredito que vó deseduca filho, eu não acredito não. Eu acredito que vó aprendeu tanto na missão de mãe, que aprendeu de fato e de direito, que acho que as crianças têm que ser criadas daquele tipo. Porque é muita responsabilidade na minhas costas, como também na sua.
como pai e mãe. Eu queria que nesta noite, nesse Dia das Mães, eu e você, primeiro continuássemos a honrar os nossos pais. Ah, pastor, eles morreram. Querido, isso não tem absolutamente nada a ver. Os nossos pais serão honrados mesmo os mortos. Mesmo os mortos. Enquanto nós estivermos aqui, eu e você, temos que continuar a honrar os nossos pais. Porque isso é mandamento com promessa, querido. Isso é um mandamento. Ah, mas ele morreu, querido, ele continua sendo seu pai. Ele continua sendo seu pai. Que possamos aceitar os desafios que nós temos. Não relativizando, tal qual muitos fazem. Não, querido, os meus filhos estão guardados. Os meus filhos, e aí não fazem nada. A gente só ora. E a gente sabe o que é oração. É orar e agir. Às vezes, a gente continua numa mesma problemática que se estende há tanto tempo. E eu já falei isso aqui. Quantos amigos meus aqui, do Gardenia Azul, quantos foram mortos por causa do tráfico? Filhos de crente da nossa igreja. A mãe ia para a consagração. E os filhos estavam na rua. Ah, mas eu estou orando por eles. Querido, orai sem cessar. Mas vigiai também. Às vezes a gente acha, não, meu filho não. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que foi tema também de um dos debates. Será que os nossos filhos são boas companhias? Porque as más companhias são sempre filhos dos outros, já viu? Cuidado, não anda com fulano. Que o fulano, cuidado com Beltrano, porque Beltrano, tá. E o que as mães desses garotos estão falando dos nossos filhos? Cuidado com fulano, hein? Fulana. E a gente está achando que está tudo bem. Está achando que está tudo normal. Que Deus seja o nosso parceiro na criação dos nossos filhos. O que tinha que fazer da parte dele, ele já fez. Se você for lá para Deuteronômio no capítulo 6, está lá a responsabilidade minha e sua na criação de filhos. Minha e sua. Está lá. Essas palavras que hoje eu te ordeno, as inculcarás. E se você for lá, no original da palavra, é tipo assim, você vai abrir a cabeça dele para colocar essas palavras. A palavra de Deus. Só que você não vai fazer isso uma vez só, não. Você vai fazer isso, olha, todos os dias. Quando ele acordar, quando ele se sentar, andando pelo caminho, quando ele deitar. Sabe o que quer dizer? Em todo tempo, martele a palavra de Deus na cabeça dos filhos. E como é que cria isso, pastor? Como é que cria os filhos? Na época da minha mãe, a ideia de ensinar a criança o caminho era ensinar a criança o caminho da igreja ali na rua Marujá, antiga Rua A. Assembleia de Deus, está lá até hoje. Antigamente era isso. Né? Vou ensinar o caminho. Ensinava, de fato, o caminho. E a gente tinha que vir para a igreja, querido. Todo mundo, mas muito chateado. Às vezes a gente vinha chorando, mas tinha que vir. Hoje eu não reclamo, não. Glória a Deus por isso. E antigamente é feio, né? Há um tempo atrás, a oração era de joelho mesmo. Era semana de oração. Todo mundo de joelho. E ficavam os diáconos, que já estão na glória, os caras ficavam fiscalizando. Já foram para a glória. Viu? Faz aqui, paga aqui, né? Os diáconos ficavam lá. Você dava uma escorregada assim, ora, menino. Hoje a gente chama para orar. Vigília na época era de oração mesmo. Hoje é cântico. Canta pra caramba em pé, bate palma, dá cambalhota, né? Fica dançando, antigamente, né, pastor Edmilson? Era joelho durinho, mas também quando o demônio chegava na igreja, a gente olhava, opa, ali tem demônio, vai sair agora. Ó.
e saía na autoridade do nome de Jesus. E eu louvo a Deus porque fui criado nesse sistema. Mas o mais importante não é ensinar a criança o endereço aqui da igreja. Endereço, Estrada Tenente Coronel Muniz Aragão, antiga Estrada do Capão, 890, não. É ensinar a criança no caminho. E sabe como é que a gente ensina no caminho? É andando com ele, vivenciando com ele, chorando com ele. A gente quer que os nossos filhos leiam a Bíblia, né? Você tem que ler a Bíblia. Ele nunca viu você ler. Você deve ser muito ruim, nem meu pai quer. A gente quer que os nossos filhos orem. Não é verdade? Todos nós. Você tem que orar. Ele nunca viu você orar. Chama para orar junto. Chama para orar junto, querido. Esse é o desafio. Deixa eles orarem. O culto doméstico que acabou, não é mais uma prática mais no nosso meio, também, para muita gente, para muitos filhos, isso é um horror. Em muitos lares, isso é um horror. O negócio deveria ser uma ferramenta tão boa para a gente estar louvando a Deus lá na nossa casa. A gente cria uma liturgia do culto doméstico. Vamos lá, vamos cantar 3 corinhos aqui, vamos ler a Bíblia. O cara que fala, não, querido, deixa as crianças cantarem. Deixa se envolver nisso, porque é muito chato mesmo. Tem uma liturgia, tem até a bênção apostólica, que a graça... O sujeito fala, não vou chegar em casa nem tão cedo, vai ter culto doméstico lá em casa, eu estou fora. Porque a gente cria um negócio, sabe? A gente não, só funciona... Não, querido, começa a cantar lá. Você quer cantar um louvor? Qual louvor que você quer cantar? Fala para a sua filha. Um dia desse, quem pregou lá no culto, lá em casa, lá foi a Lana. E ela emendava Abraão com Jacó, com Josué. E lá no meio lá da mensagem, lá saía uma frase, a palavra revelada. Cuidado, preste atenção que Deus fala. Deus fala. E depois que ela acabou de falar, eu falei, a Lana falou aqui essa frase. Pegue aquela frase, Deus vai te dar direcionamento. O que não pode ser uma distância. A igreja fazer um culto lá na tua casa nunca ter. Ele vai querer ficar em casa, querido. Mas é bom quando a casa tem o mesmo peso de espiritualidade, de sequência que a igreja. Não há diferença. A minha casa é a igreja é a minha casa. Isso que a gente tem que incutir na cabeça dos nossos filhos. Que Deus nos dê essa sabedoria. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é... Às vezes a gente fala assim, não, o pastor fica falando, mas eu sei perfeitamente, eu crio 2. Eu tenho uma filha adolescente de 13 anos. Eu tenho uma outra de 8. Eu sei o quanto isso é difícil. O quanto a influência externa acaba complicando a cabeça das pessoas, das crianças. O quanto a liberdade que existem lá fora, o quanto isso mexe na cabeça das crianças. Tem gente, criança de 7, 8 anos, lá da classe da minha filha de 8 anos, que tem WhatsApp. Tem telefone. E a minha não tem. Porque eu acho que não tem que ter. Quem tem que dar e criar regras na minha casa, regras para o bom andamento, sou eu e a Aline. Não é porque o filho do outro tem que o meu tem que ter. Quem falou isso? O Facebook diz que a partir de 13 anos que pode fazer. Tem um monte de criança de 10, porque os pais fazem. É 18, Facebook, 18. E tem um monte de criança aí que tem Facebook lá na frente de todo mundo. E está tudo certo. Aí muitas crianças agora sendo, através da pedofilia, sendo enganadas, está tudo aí, o jornal mostra depois. Aí porque os outros têm, a minha filha vai ter, não vai ter não, querido. Porque a responsabilidade é minha de ensinar. A responsabilidade é sua de ensinar. Então que nesta noite, nesse dia das mães, que a gente possa estar trazendo à nossa memória a responsabilidade, que é de criar algo do Senhor. Salmo 127 vai falar que é herança. Herança é algo que a gente recebe porque alguém conquistou. Herança não é poupança que eu vou guardando. Não, isso é investimento. Mas herança é algo que chega sem eu ter feito absolutamente nada para isso.
Eu tenho até parte. Eu tenho até direito. Mas que alguém fez. E o Salmo 127 vai dizer assim: filhos são heranças do Senhor. É um presente que Ele deu para mim e para você. Presente que Ele deu para nós. Para que a gente possa se relacionar com os nossos filhos, entendendo a soberania dEle como Deus. Como eu quero tratar com vocês como filhos. Trate também seus filhos como eu trato vocês.